Hoje eu quero falar sobre expectativas. Para isso eu quero começar citando uma frase, um pensamento que diz assim: cada um é responsável pelas expectativas que cria. Eu gosto muito dessa frase e eu concordo com ela, eu acho que ela é coerente. No entanto, pode passar uma ideia de que criar expectativas é errado, né? Que a gente não deveria criar expectativas. Mas se a gente parar para poder pensar sobre a nossa realidade humana, é possível viver sem criar expectativas? Eu acredito que não. A gente teria que ser um robô para não criar expectativas. Né? Afinal de contas, tudo que a gente faz na vida é esperando que algo bom aconteça. Né? Ninguém vai trabalhar numa empresa esperando que seja ruim. Ninguém começa um novo relacionamento esperando que não seja uma boa escolha, que aquela pessoa não seja, né, uma pessoa compatível, por exemplo. Pelo contrário, né, quando a gente começa qualquer coisa que seja nova, a gente sempre espera que coisas boas aconteçam. Então é impossível viver sem criar expectativas, né? Bom, mas dito isso, qual que é o grande problema então? O problema é quando a gente cria expectativas ilusórias, né? O que é isso? São expectativas irreais, expectativas que não condizem com a realidade. Né? Eu vou dar um exemplo aqui bem grotesco para poder exemplificar o que eu estou falando. É mais ou menos assim: imagine uma pessoa que foi trabalhar numa empresa e ali ofereceram para ela um salário mínimo. Né? Vamos imaginar que seja um salário mínimo. E aí essa pessoa aceitou aquela vaga e aí ela começou a pensar ali e acreditar que ela receberia 2 salários mínimos no final do mês. Óbvio que ela está completamente iludida, né? Ela ouviu que era um salário mínimo, ela aceitou, ela concordou, no entanto, ela acreditou, sabe lá por quê, que ela vai receber 2 salários mínimos no final do mês. O que vai acontecer? Quando ela receber um salário mínimo, que foi o combinado, ela vai ficar decepcionada, porque ela acreditou que ia receber dois. Óbvio, gente, que esse caso, né, soa um absurdo, ele realmente é um caso bem estranho, né? Pode-se imaginar que uma pessoa que faça isso, ela tem um grau de ilusão gigantesco, mas por mais engraçado que seja essa história, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Como assim? Né? Às vezes a gente entra em situações ou cria expectativas em determinadas situações, em determinadas pessoas, enfim, que não são condizentes com aquilo que a pessoa realmente pode oferecer ou que a situação pode oferecer. Né? E aí o que acontece? Frustração, decepção, tristeza. Né? Por quê? Porque a gente não soube julgar direito, a gente não soube avaliar direito aquela situação para perceber aquilo que ela realmente pode nos dar, aquilo que a gente realmente pode esperar. Né? Então, assim, existe uma chave que a gente pode, inclusive, até medir o nosso grau de ilusão. Né? Porque eu acredito que todos nós, seres humanos, somos iludidos em algum nível. A diferença é que uns são muito iludidos e outros um pouco menos, né? Mas eu acredito que todos sejamos. Mas qual que seria, então, uma forma de medir isso? Eu acredito que seja o nível de decepção, o nível de frustração. Quanto maior uma decepção, quanto maior uma frustração, muito provavelmente maior foi a expectativa criada. Né? Ou seja, maior é a ilusão. Né? Maior foi a nossa incapacidade de perceber a realidade. Né? Por julgar uma determinada situação como mais positiva do que ela realmente é, ou como melhor do que ela realmente é, ou enfim. Né? Eu acho que deu para entender o que eu quero dizer. Né? Então, criar expectativas não criar expectativas é impossível. Né? A nossa realidade humana, ela impede até que nós não criemos expectativas. Nossa vida é permeada por expectativas e isso é positivo em grande medida, né? Senão a vida ficaria sem graça, ficaria chata. Então, o problema não é isso. O problema é criar expectativas ilusórias e fantasiosas. Bom, é isso. Eu espero então que de alguma forma eu tenha ajudado um pouquinho, né, contribuído aí para essa reflexão acerca das expectativas e agradeço a sua atenção até aqui. Um abraço.